Olá, turma, professora Rose, e nossa aula será sobre dos ecossistemas aos grandes biomas terrestres. Antes de tratarmos do conteúdo sobre os ecossistemas, dos ecossistemas aos grandes biomas terrestres, é importante entendermos que a biosfera, que nós já vimos, é a esfera da vida, tá? É nela que estão localizados os ecossistemas. Os ecossistemas que são o quê? Conjuntos dinâmicos em que ocorrem trocas de energia e matéria entre seres vivos, que são os componentes bióticos, e os seres não vivos, que são os componentes abióticos, característicos de determinada área geográfica. Cada ecossistema apresenta uma série de particularidades decorrentes, entre outros fatores, da quantidade de energia solar recebida, de acordo com a região onde está localizada, ou seja, de acordo com a latitude, do clima, no que se refere aos níveis anuais de precipitação e temperatura e dos tipos de solo. É possível identificar na superfície terrestre ecossistemas com dimensões variadas. Esses conjuntos dinâmicos podem ocorrer, por exemplo, em uma árvore, no qual há trocas de planta com o solo, onde está enraizada, e com os insetos, répteis e fungos que se hospedam em seus troncos e galhos. Esses fatores compõem um conjunto característico de interações entre elementos bióticos e abióticos existentes na extensão de todo um ambiente. Então, como vocês podem observar no esquema, nós temos aqui o ecossistema, que é formado por fatores abióticos, que são os seres não vivos, e os fatores bióticos, que são os seres vivos. Quem são esses seres não vivos? As formas do relevo, o solo, tá? As formas do relevo, por exemplo, a declividade. O relevo ele pode ser alto, baixo, plano, ondulado, tá? Então, quando ele coloca a declividade, é a forma que ele, a sua configuração, a sua feição. Ele pode ser um planalto, uma planície, uma depressão, uma montanha. O solo, por exemplo, ele deu como exemplo a permeabilidade. Nós temos como exemplo a permeabilidade, que é a capacidade de quê? De absorver líquido em sua estrutura. Mas nós temos solos que são impermeáveis, aqueles que são impossibilitados de absorver líquidos em sua estrutura. Nós temos os elementos do clima, por exemplo, a ventilação, a umidade, a incidência de sol, tá? Então, esses são os fatores abióticos que fazem parte de um ecossistema, que estão interagindo, estão em constante interação, fatores abióticos com fatores bióticos. Quem são os fatores bióticos? Os seres vivos, por exemplo, os animais, os protozoários, os fungos, as plantas e as bactérias, tá? Que estão em interação, em constante interação, os componentes abióticos com os componentes bióticos. Bom, agora que nós já entendemos o que é biosfera e o que é ecossistemas, iremos conhecer os grandes biomas terrestres, tá? Então, dos ecossistemas aos grandes biomas terrestres. Preste atenção
que cada ecossistema terrestre, independentemente de sua dimensão, possui interfaces de troca de matéria e energia com outros ecossistemas. Nesse sentido, pode-se afirmar que, em níveis variados, todos os ecossistemas do nosso planeta se interrelacionam. Isso significa que qualquer tipo de alteração ecológica que ocorra em algum desses sistemas dinâmicos poderá afetar direta ou indiretamente a dinâmica de outros sistemas próximos ou distantes. Os grandes ecossistemas terrestres são denominados biomas, conjuntos dinâmicos de ampla extensão geográfica que possuem certo nível de homogeneidade em suas características naturais, com destaque para a fauna e a flora. De maneira geral, podemos identificar 6 grandes biomas em nosso planeta, como vocês podem observar no mapa. As florestas tropicais, as savanas, os campos, os desertos, as florestas temperadas e a tundra. Então, como vimos, biomas são conjuntos dinâmicos de ampla extensão geográfica que possuem certo nível de homogeneidade em suas características naturais. Certo? Com destaque para a fauna e a flora. Tá? Então, a tundra, por exemplo, nas regiões de tundra e altas montanhas, predominam plantas baixas. Tá? As tundras, gente, nós vamos encontrar nas áreas de geleira e nas altas montanhas. Tá? Predominam as plantas baixas, como musgos e linques, além de plantas herbáceas. As espécies animais características desse bioma são as aves e os insetos mais abundantes no verão. As florestas temperadas podem ser de 2 tipos: a taiga, que ocorre nas regiões mais setentrionais do hemisfério norte, setentrional norte, tá? Do hemisfério norte, com inverno rigoroso e predominância de coníferas, que são espécies de pinheiros resistentes ao frio intenso, e a floresta decídua, que ocorre em áreas de inverno mais brando, com árvores e arbustos que perdem as folhas nas estações frias. Ambas são ricas em espécies animais, abrigando aves, anfíbios e insetos. As espécies vegetais e animais são extremamente abundantes nas florestas tropicais, cuja vegetação é densa, com árvores e arbustos de tamanhos muito variados e com o maior número de espécies entre os biomas terrestres. A fauna compreende grande diversidade de espécies de mamíferos, aves, anfíbios e insetos. As savanas ocorrem em regiões de clima tropical, com chuvas concentradas e longos períodos de estiagem. São compostas basicamente de gramíneas e capim, com árvores e arbustos dispostos de forma espessas na paisagem. Abrigam uma fauna muito rica, na qual se destacam os mamíferos e as aves de grande porte. Nos desertos quentes, vivem muitas espécies vegetais e animais. As plantas possuem tamanhos variados, geralmente com raízes profundas, para alcançar os lençóis de águas subterrâneas. Os animais predominantes são mamíferos, roedores, répteis e insetos. Os campos
Ocorrem com maior frequência em regiões de clima temperado, onde predominam as gramíneas e outras plantas herbáceas, com poucos arbustos e praticamente sem a presença de árvores. Nas regiões de maior precipitação surgem os campos de pradaria, formado por extensas pastagens naturais. Já nas regiões semiáridas ocorrem os campos de estepes, com vegetação mais rala e esparsa. Bom, aqui finalizamos nossa aula com essa linda imagem do deserto do Atacama, que é um bioma, né, onde vivem muitas espécies vegetais e animais, plantas de tamanhos variados, né, como nós vimos, e com um detalhe, raízes profundas para alcançar os lençóis freáticos, os lençóis de água subterrâneos, com animais predominantes, né, os mamíferos, roedores, répteis e insetos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.